Bom dia, turma abençoada. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Miziu! Que saudade que eu estava de vocês. Que saudade, gente. O coração se alegra, viu? De estar com vocês, de ter o privilégio de conhecer pessoas abençoadas que querem conhecer mais de Jesus. Uma das minhas orações que eu tenho feito, sabe? Desde o ano passado eu tenho falado isso com o Senhor. Deus, me apresenta os seus amigos. Eu quero conhecer os seus amigos. E é isso que eu peço ao Senhor hoje, sabe? Que Ele possa me apresentar os amigos dele. Pessoas que querem aprender mais, pessoas que querem caminhar na presença, pessoas que esperam ansiosamente pela volta de Cristo. Que a graça e que a paz esteja sobre a vida de vocês. Bom dia Flavinha, amém. Vamos orar, gente? Vamos falar com o Senhor? Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos orar e falar com o Pai. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo, por mais um dia. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que é estar na Tua presença, Pai. Reconhecemos que mais um dia o Senhor fez e esse dia já é cheio de bondade, de misericórdia, porque nós acordamos, estamos bem. Obrigado, Pai, pelo ar que nós respiramos. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade de recomeço que o Senhor vai dar a muitas pessoas aqui nesta manhã. Deus, nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer pelo privilégio, Pai, de estar na Tua presença e poder aprender mais a Tua palavra. Deus, eu quero consagrar mesmo esse tempo precioso ao Senhor. Eu quero entregar nas Tuas mãos a primeira live que eu vou fazer esse ano, Pai. E eu aprendi que quando nós consagramos e apresentamos ao Senhor o primeiro, todo o restante é santo, todo o restante é abençoado. Pai, eu quero mesmo Te dar toda a honra, Te dar toda a glória, porque a Ti é devido. Meu Deus, que durante esse ano, que seja um ano de disciplina, que seja um ano de sabedoria, que seja um ano de graça na Tua palavra, que seja um ano onde nós possamos mesmo conhecer quem o Senhor é, aprofundar nos ensinamentos, aprofundar na caminhada cristã, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Paulo clamava tanto e ele chorava e sentia dores de parto para que o povo conhecesse a Tua vontade, Pai. Nós ansiamos pela Sua vontade sendo cumprida na nossa vida. Mas eu creio que é impossível, Deus, conhecer a Tua vontade sem Te conhecer. Em nome de Jesus, se revela a nós, Pai. Longe de mim ficar querendo dar ordens para o Senhor ou ditar o que o Senhor deve ou não fazer. Eu quero mesmo pedir para que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade. Que haja no nosso meio unção, Pai. Que haja no nosso meio sabedoria. Que haja no nosso meio corações dispostos, Pai, a aprender mais a Tua palavra. Espírito Santo, nós Te damos lugar aqui. Fique à vontade, Espírito Santo. Nos conduza durante esse período de 1 hora na Tua palavra, Pai. Que seja 1 hora intensa conhecendo o Senhor, olhando para a Tua palavra e tendo revelação de quem o Senhor é. Deus, que essa palavra que hoje vai ser entregue ao nosso coração, que ela possa germinar, Deus, e dar frutos a 30, a 60, a 100 por um. Deus, nós declaramos que vamos viver a Tua vontade. Nós pedimos ao Senhor, nos inclua na Sua agenda, Pai, nos coloque na Sua programação, manifeste o Seu poder, vem com graça e que nós possamos ser testemunhas dos milagres do Senhor, Pai, que nós possamos ser, Deus, as testemunhas oculares daquilo que o Senhor tem feito à Tua igreja, ao Teu povo, em nome de Jesus. Pai, nos conduza nesse estudo nesta manhã. Isso é o que eu Te peço. Eu apresento cada lar, cada família aqui representada. Pai amado, que essas casas possam ser cheias, Pai, cheias da luz de Cristo, cheias do Teu poder, cheias, Pai amado, da Tua graça em nome de Jesus. Que essas famílias possam ser mesmo regadas pela Tua palavra. E uma vez lançada a Tua palavra, ela jamais vai retornar vazia. Pai amado, a Sua palavra, ela é poderosa para transformar. Ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, Pai.
e ela tem poder de cortar, separar alma e espírito, juntas e medulas, Pai. Opera o teu querer em nós, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que seja uma manhã de graça, que seja uma manhã de poder, que seja uma manhã regada pela presença de Deus, que nós venhamos crescer durante esse ano muito, gente, mas na palavra. Que não aparte da nossa boca, que não aparte do nosso coração as palavras desse livro, viu? Em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos começar, tá? Morrendo de saudade de vocês. Saudade mesmo, viu, gente? Saudade de estar aqui lendo a Bíblia. Saudade de ver as pessoas comentando. Renata, Ana, Sabrina, o povo que eu vejo sempre aí comentando. Bruna, Robertinha. É tanta gente que já mora no meu coração. E eu gostaria de falar para vocês, esse novo ano, você que entra na live e fica caladinho, dá um oi, fala um bom dia, deixa eu te ver. Não consigo saber todo mundo que tá aqui, mas seja participante na live. Não entra só e fica caladinho, sabe? Comenta, repete um versículo, recita novamente um capítulo, sabe? Seja participante dessa live. Não esteja só aqui para poder aprender, mas seja você um participante daquilo que Deus ele tem gerado no seu coração, sabe? Aquilo que Deus ele ministra no seu coração, que é diferente daquilo que eu ouvi, coloca isso aqui, sabe? Mostra para os seus irmãos que estão aí do outro lado, viu? Deus abençoe vocês. Bom dia, tia Janinha, Gláucia, Liz. Deus abençoe a vida de vocês, Marlene, Natália, tá todo mundo aí firme, né? Débora, Deus abençoa. Feliz em ser 7 horas. Amém. Glória a Jesus. É isso. Hoje nós vamos começar, gente, a leitura do livro de Êxodo. Mas antes vamos nos situar, né? Porque a gente ficou muito tempo longe. Tem pessoas que vai começar hoje pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu ver você. Seja bem-vindo. Vocês que estão aqui pela primeira vez. Nós estamos estudando a Bíblia em ordem cronológica e nós vamos dar sequência. Então, para você que perdeu, tem live salva no YouTube, tem live salva aqui no Instagram. E nós começamos a ler em ordem cronológica. Então, nós lemos Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11, que vai falar sobre a origem, sobre a criação, sobre Deus fazer todas as coisas. Paramos no capítulo 11. Isso é a leitura da Bíblia em ordem cronológica, tá? Paramos no capítulo 11 e fomos para o primeiro capítulo de Jó e lemos o livro de Jó. Então, entre Gênesis 11 e Gênesis 12, tem o livro de Jó. Jó foi o primeiro patriarca. Então, nós vimos a história de Jó, aquele sofrimento, o primeiro homem a ser provado por Deus, provado e tentado ao mesmo tempo, porque ele foi tentado pelo diabo, porque o diabo que queria fazer ele mostrar ali que ele pecaria com o Senhor, se Deus tirasse tudo dele. E aí depois a gente retorna para o próximo patriarca, que é Abraão. Então Gênesis do 1 ao 11 é a criação, livro de Jó, o primeiro patriarca a ser provado por Deus e permaneceu. Jó ele tem uma revelação grandiosa de quem o Senhor é. E depois a gente entra em Gênesis 12. Gênesis 12 vai aparecer Abraão, que é aqui mais um dos patriarcas, e nós vamos começar a ver uma aliança que Deus vai fazer ao seu povo. Outro ponto que nós precisamos entender, você que está aí com um caderninho, anota, sabe? Anota, coloca, faz suas marcações, pega caneta, lápis, borracha, abre aí. A tradução que eu uso é a NVT, ora varia um pouquinho na NAA, mas a gente vai ver que Deus ele cria o ser humano. E esse ser humano ele tinha um propósito, ele tinha um foco a ser cumprido. Só que o homem ele cai, ele peca contra o Senhor. E ali o Senhor se afasta do homem, mas o Senhor agora começa a desenvolver um plano de salvação. Deus vai levantar um povo escolhido, eleito, para falar que esse povo é seu. E lá na frente vai ver o desfecho. Mas a gente está vendo agora esse povo sendo formado. A gente viu de Gênesis 12 até Gênesis 50, Deus fazendo uma aliança para Abraão e falando: Abraão, você vai ser uma descendência muito numerosa.
Da mesma forma que não se pode contar as areias do mar ali, da praia, as areias não pode ser contado, da mesma forma que não se conta as estrelas, assim será a sua descendência. Deus faz essa promessa para Abraão. E aí vem Isaac carregando essa promessa, depois vem Jacó carregando essa promessa, e a gente vai parar aqui agora nesse povo todo no Egito. Finalizamos Gênesis 50 falando que José, ele morre com a idade de 110 anos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então José fez com que os filhos de Israel prestassem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-lo de volta, levem os meus ossos com vocês. E José morreu com 110 anos, os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. A Gênesis vai terminar com José dando essa declaração para aquele povo. Ele fala assim: olha, para os seus descendentes, Deus nos fez uma promessa. Essa promessa parecia até estar um pouco perdida quando o povo vai para o Egito. Porque eles vão para o Egito, porque a terra passa por um período de fome. E ali naquele tempo parece que a promessa se esvai, porque Deus tinha prometido uma outra terra para eles. E aquele povo está agora lá no Egito. Só que José, ele fala o seguinte: meu pai, Jacó, antes de morrer, ele me lembrou que o Senhor tinha feito uma promessa para ele. Ele disse: olha, quando vocês tiverem velhos, lembra da promessa, mantenha a promessa acesa no coração de vocês. Essa terra do Egito não é a nossa terra, nós temos uma terra prometida que é em Canaã. Lá foi o lugar que Deus prometeu a Abraão, lá foi o lugar que o meu avô recebeu de promessa do Senhor. E essa foi a terra que meu pai refrisou no meu coração. Isaac falava isso para Jacó. Então Jacó tinha a promessa viva no coração e ele passou isso para José. E José, quando ele estava morrendo, ele falou assim: ó, nós estamos no Egito, porém essa não é a nossa terra. Esse não é o lugar que o Senhor prometeu para nós. Nós vamos sair daqui. E quando nós saímos dessa terra, vocês levem os meus ossos. Eu não quero que os meus ossos fiquem aqui. E aí foi aquele processo, embalsamaram o corpo de José, e ali o povo agora está esperando o tempo de Deus retirar eles do Egito. E aí nós vamos cair estacionados em Êxodo capítulo 1. Então, para você que está chegando agora, nós vamos começar Êxodo capítulo 1. Dei a introdução, se você perdeu, você vai ter que voltar depois na live. Mas é importante você se situar. Eu acho que muitas pessoas não conseguem compreender a palavra porque elas não sabem onde elas estão, elas não se situam do que está acontecendo. Tem muita gente que lê a palavra e não sabe contexto geográfico, não sabe contexto histórico, não sabe por que está lendo. Aí abre lá em Gênesis e vê Deus aparecendo para Moisés com trovão, com um tanto de coisa, e vai falar assim: Deus era mau. Não, você não leu a história, você não procurou saber o que vinha antes. Existe uma história antes, então eu gosto de contextualizar por isso. Êxodo significa em hebraico, que é a tradução original, foi a língua a qual Moisés escreve esse livro, que Moisés é o autor do livro de Êxodo, significa, esses são os nomes, essa é o nome do livro, não se falava Êxodo. Êxodo surgiu na Septuaginta, quando o povo vai lá fazer o compilado do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros que Moisés escreve. A tradução para o grego, que vem Êxodo, que significa a saída, quando Deus tira o povo do Egito. Então, o que nós vamos ver durante a leitura do livro de Êxodo? Nós vamos ver Deus tirando o seu povo da escravidão, da terra do Egito, e transportando eles para a terra de Canaã, que era uma terra prometida. Porém, uma das coisas que o Senhor vai fazer nesse período de Êxodo é mudar a cultura. Porque quando eles estão no Egito, eles vão desenvolver a cultura do Egito. Eles vão carregar características, a cultura, o costume do Egito. E Deus vai falar assim: olha, para o lugar que eu vou te levar, essa cultura já não vai mais existir. E eu vejo o Senhor fazendo isso também conosco. Quando Ele olha para a nossa vida e a gente conhece a Cristo, uma das coisas que o Senhor ele vai fazer questão de fazer eu vou tirar a sua cultura. Eu vou tirar essa cultura que você aprendeu na sua infância com seus pais que não eram cristãos. Eu vou tirar de você essa cultura que você carrega dos seus antepassados. Porque quando Jesus ele entra no sistema, ele traz uma nova cultura.
Nós aprendemos quando criança que nós temos que crescer, que nós temos que ser, que nós temos que conquistar, que nós temos que ser um tanto de coisa. Essas são as culturas que vai sendo enraizada no nosso coração quando nós somos pequenos. Porém, quando nós conhecemos a cultura do reino, que é a cultura de Deus, essa cultura é diferente. E é uma cultura que vem falando assim, olha, você vai ter que despir do seu eu. Porque a cultura do reino é uma cultura que reparte. É uma cultura que divide. É uma cultura que vai além daquilo que você aprendeu. Sabe, Raira, depois você vai voltar à leitura de Gênesis. Aline, nós terminamos a leitura de Gênesis. Eu acabei de falar isso, falei tudo que a gente já leu em Gênesis para situar o povo em Êxodo. Se você chegou agora, você vai ter que voltar um pouquinho depois nessa live para você poder entender, tá? Mas eu já recapitulei Gênesis, nós já finalizamos a leitura. Então, gente, é isso. Em Êxodo, nós vamos ver Deus mudando a cultura de um povo, da mesma forma que Ele vai mudar também a nossa cultura. A nossa cultura egoísta, a nossa cultura ciumentos, a nossa cultura avarentos, vaidosos e um monte de coisa a mais. Você fala assim, Raira, hoje você já mudou muito? Mudei. Já mudei muito no Senhor, mas ainda tem muitas outras coisas para mudar. Acredito muito numa progressão. Acredito na palavra de Deus que fala, venha como está, mas eu acredito também naquela que fala que você também não tem que permanecer. Eu acredito na palavra que diz, desenvolva a sua salvação com temor e com tremor. Sabe, é você todos os dias olhar a sua vida, avaliar o seu coração e falar assim, o que eu preciso mudar hoje? Nós vamos ver, vou falar várias vezes e vou mostrar para vocês Deus mudando a cultura daquele povo que estava saindo do Egito. Ele vai sondando o nosso coração e vai mudando a cultura e vai falando assim, você vai ter que passar por essa prova para aprender a ser grato. Você vai passar por essa prova para aprender a dividir. Você vai passar por mais essa prova aqui para aprender a ter um coração dependente. O tempo todo o Senhor ele vai querer mudar a cultura do nosso coração. Êxodo, o livro da saída, o autor Moisés. Moisés vai escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de o Pentateuco. Essa é o nome dado quando eles vão fazer lá o compilado, né? Quando eles vão juntar a Bíblia toda, eles vão chamar esses 5 primeiros livros de Pentateuco. Você que gosta de anotar, e vamos aproveitar que a gente está no início do ano e vamos ler a Bíblia em ordem cronológica, escreve aí, a Bíblia ela é composta por 66 livros e eu vou colocar para vocês a separação. Você que gosta de anotar, anota aí. São 66 livros, 39 compõem o Velho Testamento e 27 o Novo Testamento. Testamento significa aliança, então antiga aliança e nova aliança. Então anota tudo isso aí, você que está anotando escreve. A Bíblia é composta por 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Testamento significa aliança. E aí a Bíblia ela tem divisão. Quem é que sabe a divisão da Bíblia? São 7 a divisão. Se você sabe, escreve aí. Vai ser agrupada em gêneros, que aí vai ser o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois nós vamos para os livros históricos, que vai contar a história do povo de Israel, desde a chegada da terra de Canaã até a conquista dos povos e o povo vir tomar eles, tá? Livro Pentateuco, históricos, proféticos ou de sabedoria. Os proféticos vai incluir Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Poéticos de sabedoria. Desculpa se eu falei profético. Então, poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, isso. Profecias, que vai incluir profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vai vir a biografias, que são os livros históricos. Aí a gente já vai contar a história de Jesus e da igreja, que é Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos.
E as cartas? Vamos lá. Cartas paulinas, que são as cartas que Paulo escreveu. Cartas gerais, que vai incluir Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. E o livro da Revelação, que é Apocalipse. Depois você pode, se você não conseguiu anotar tudo, posso colocar no grupo, Bruna. Boa ideia, vou colocar, tá? Mas também não é difícil de encontrar, se você colocar a divisão da Bíblia e lá vai estar a divisão. Mas é importante você saber. Então nós estamos no Pentateuco. Quando entra em Josué, nós já vamos para os livros históricos aí, nós vamos conhecer as histórias, né? Pegou a visão? Depois eu coloco no grupo também. Então bora lá. Êxodo 1. Estes são os nomes dos filhos de Israel, que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um conforme a sua família. Rúben, Simeão, deixa eu colocar aqui. Peraí. Obrigada, Cal. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo, desceram ao Egito 70, outras traduções vai dizer que 75, descendências de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos, multiplicaram tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que eles se tornem mais numerosos. Se não os fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos e lutarão contra nós, e depois fugirão desta terra. Assim os egípcios nomearam capatazes para dirigir ao trabalho do povo. Sob a opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento de Faraó. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Por isso, os egípcios os forçavam com crueldade a trabalhar pesado. Tornaram a vida deles amarga, obrigando a preparar argamassa, produzir tijolos e fazer todo o trabalho nos campos. Eram cruéis em todas as suas exigências. Vamos lá. Volta no versículo 8, quando fala assim: por fim, subiu ao Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma de José. É como se, ao ler esse versículo, a gente vê que a história não foi contada e não foi lembrada para esse novo rei. Existia alguém que parou de contar a história para dentro lá dos palácios. Alguém não contou mais a história e essa história ficou perdida e não sabia quem José era, não sabia da importância que ele tinha para o Egito e muito menos quem que era aquele povo. Eles só sabiam que existia dois povos, um eram os egípcios, outros eram o povo hebreu, e esse povo estava crescendo, esse povo estava ficando numeroso, e o rei falou assim: eu tenho medo do futuro esses caras virem contra a gente e destruir a gente. Então nós vamos colocar aqui capatazes, pessoas que vão trabalhar monitorando o trabalho desse povo e vão oprimir eles e vai fazer eles ficar no lugar deles. Ou seja, coloca eles numa posição de escravo. Eu vejo que na nossa vida pode acontecer bem semelhante, quando a gente para de repassar a história de geração em geração. Talvez você não conheça a história dos seus antepassados, você não conhece a história do seu avô, não conhece a história da sua avó. E eu vejo muita gente não dando valor à vida que leva hoje e não viu o esforço que o avô e que a avó teve no passado. Tem famílias que vêm de uma tradição muito rica e o avô foi aquele que batalhou, o bisavô foi aquele que foi escravo e teve que suar para poder conseguir alguma coisa. O avô batalhou mais um bocadinho, o pai forçou um pouquinho, mas o neto já nasce num berço de ouro e ele não tá nem aí, sabe? Ele quer gastar o dinheiro que chegou na mão dele e ele não conhece a história.
As histórias, elas precisam ser repassadas, porque tem valor, porque tem princípio. E teve alguém que não contou a história, e Faraó agora, o rei que subiu ao trono lá do Egito, ele não sabe nada de José. Ele falou assim, eu vou escravizar esse povo, porque eu tenho medo deles mandarem em mim daqui a pouco. E é isso que está acontecendo. Eles vão construir Pitom e Ramsés, 2 cidades que eram usadas para armazenamento, e ali o povo trabalhava pesado e era com crueldade. O povo lá agora é um cenário opressivo, é um cenário diferente daquele que José deixou eles. Porque José deixa eles diante de um poder, eles tinham uma terra, eles moravam na terra de Gósen, era uma terra que Faraó, na época, tinha dado para José levar todo o seu povo, eles viviam bem. Pastoreava suas ovelhas e cuidava da terra e viviam separados. Só que agora eles estão se tornando escravos de Faraó. Versículo 15. O Faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem para as parteiras hebreias, Cifra e Puá. Quando ajudarem as hebreias a darem à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixe viva. Por quê? Porque a força, o trabalho vinha dos homens. Então eles não queriam que o povo fosse forte. Se levanta um exército de mulher, eles consideravam que seria um exército fraco, porque as mulheres não iam para a guerra, as mulheres não lutavam, as mulheres não vai guerrear, então seria um povo fraco. Eles queriam exterminar o povo. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusavam a obedecer à ordem do rei. Assim deixava os meninos viverem. Quero fazer uma aspas aqui, eu quero colocar um ponto muito importante. Submissão versus autoridade. De um lado, elas precisavam ser submissas, porque elas estavam debaixo. Ai, misericórdia. Voltou, misericórdia. Os efeitos das lives, socorro Deus. Por um lado, tinha submissão, porque elas estavam debaixo das ordens de Faraó. E do outro lado, tinha parteiras que temiam a Deus. Cifra e Puá, 2 parteiras tementes a Deus. Embora elas tinham uma ordem de Faraó, que era matar e não ajudar as crianças a nascerem, os meninos, né, os homens, por outro lado, elas tinham princípios, que era, Deus não ordena que ninguém mate ninguém. Então elas temiam a Deus. A gente já vê aqui parteiras que temiam a Deus e deixavam os meninos viverem. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que vocês deixaram os meninos viver? É isso mesmo, as parteiras foram leais ao Senhor. As mulheres hebreias não são como egípcias, responderam as parteiras ao Faraó. Elas são mais vigorosas, ao dar à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas continuaram a multiplicar-se, tornando cada vez mais forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então Faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixe as meninas viverem. A gente vê agora um retorno. Versículo 21 vai dizer: e porque as parteiras temeram a Deus, Deus deu a cada uma delas a sua própria família. Vou ler na NAA para ver se muda a tradução. E porque as parteiras temeram a Deus, Deus constituiu família. Deus lhes constituiu família. 21. Eu vejo aqui que é uma consequência do lugar que elas estavam. Elas estavam num lugar de obediência a Deus e por isso o Senhor liberou sobre ela uma bênção maior, que é a família. Então, da mesma forma que se a gente teme a Deus, a gente tem bênção, consecutivamente, se você não teme a Deus, se você vive uma vida de desobediência, isso vai acarretar consequência para a sua vida. Eu falo que existe aqui o temer a Deus versus uma família. Elas obedeceram a Deus, Deus libera uma bênção sobre a vida delas. Qual seria o futuro dessas parteiras se elas não tivessem temendo a Deus?
Talvez o sonho seria ter uma família, elas não teriam. Mas existem consequências que vêm, né, acarretam a vida daqueles que temem ao Senhor. Você não perde nada por ser obediente. Você não perde nada por obedecer ao Senhor, por temer a Deus, por andar debaixo daquilo que Ele já liberou para a sua vida. Eu quero colocar um exemplo prático, que é das pessoas que hoje estão sob a autoridade de um chefe que pede para você falar mentira, ou que pede para você passar alguém para trás, ou que pede para você fazer alguma coisa que você não queria fazer, que vai contra os seus princípios em relação ao Senhor. O Senhor vai te honrar, você só precisa escolher o lado certo. Não vale a pena você mentir dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, aonde você foi colocado, na igreja, no ministério, para achar que você vai ter algum benefício com alguém, vai ficar bem com o seu chefe, vai ficar bem com o seu esposo, você vai ficar bem com a sua esposa, ou com o seu pastor, com o líder e tal, por falar uma mentira ou quebrar um princípio. Fica bem com o Senhor. Fica bem com Deus, sabe? Não escolhe quebrar princípio para obedecer a uma autoridade. Eu falo que até onde que vai a nossa submissão aos nossos pais? Até onde vai a submissão ao seu marido? Até onde vai a submissão ao seu líder espiritual? Até o momento que eles não quebram o princípio de Deus. Se o seu marido vira e fala assim, fala com aquele meu amigo, manda uma mensagem para ele, fala que eu vou sair com você, que nós vamos sair, porque eu não quero sair com ele hoje. Você não tem que mentir para ninguém. Ah, mas o meu marido tá mandando, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Não quebra princípio. A palavra de Deus diz que nós não devemos falar mentira. Ah, tá falando, pedindo no trabalho, coloca o processo do fulano na frente do ciclano, porque esse fulano é mais rico que o outro. A palavra de Deus diz que é pecado a acepção de pessoas. Você escolher tratar uma pessoa melhor que a outra, isso é pecado. A autoridade dos seus pais na sua vida não pode ser maior do que a de Deus. Uma vez que os seus pais falam para você quebrar um princípio, você tem total liberdade de desobedecer os seus pais para não quebrar um princípio. A palavra de Deus, honra o seu pai e a sua mãe. É princípio. Sejam submissas aos seus maridos. Respeitem todas as autoridades, porque as autoridades foram estabelecidas por Deus. Mas o primeiro mandamento é: amará o Senhor, o seu Deus, e terá somente Ele como Senhor, o seu Deus. Ele é o ponto de partida da sua vida. É Ele que é o líder supremo da sua vida. A sua submissão às autoridades terrenas, elas não podem sobressair a autoridade de Deus. E é isso que está acontecendo com aquelas parteiras. Elas tinham uma ordem de Faraó, elas tinham um decreto para poder cumprir, mas a autoridade terrena não é superior à autoridade do céu. Tem muita gente colhendo consequência, a desobediência, porque está se submetendo à autoridade terrena. O seu líder tem que ser o Senhor. A sua regra de medir. Ontem eu ganhei isso aqui como presente. Eu ganhei essa regra como presente, gente. E quando eu recebi essa regra foi, Raira, que durante esse ano o seu padrão de medida seja isso aqui, ó, essa régua. Jesus. Jesus é o meu padrão. O Senhor é o seu padrão. É Ele que vai ditar a regra do jogo. É Ele que vai enquadrar e ajustar todas as coisas na sua vida. Existem bênçãos que vão acompanhar aqueles que obedecem a Deus. Porém, tem maldição que vai acompanhar aqueles que desobedecem a Deus. E eu quero te falar que tem bênçãos que vai acompanhar 4 gerações, como também tem maldição que vai acompanhar 4 gerações. E aí você só precisa identificar de qual lado você está. Se a sua família era uma família temente a Deus e você está colhendo das bênçãos do Pai, ou se sua família foi uma família totalmente desobediente e isso hoje respingou na sua vida. Aí você vive uma vida de labuta, de dor, de choro, de enfermidade, que tanto de trem, parece que é amaranhado, acorrentado, algemado em você. Raina, você acredita em maldição hereditária? Eu acredito em maldição. E acredito que a bênção acompanha 4 gerações, como também a maldição acompanha 4 gerações. Porém, eu também acredito que essa maldição ela é quebrada na cruz. Que a cruz de Jesus, ela quebra qualquer maldição posta nos antepassados. Mas para isso eu tenho que entrar nesse lugar de cruz. Para isso eu preciso entrar nesse lugar de aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador, como meu Senhor,
como alguém que vai agora derramar o sangue e passar por cima das maldições que foram colocadas sobre a minha vida. Então, em Jesus, eu tenho maldição quebrada. Porém, eu preciso ser obediente. Porque Jesus, o que ele vai falar é: seja obediente, cumpra, faça, não seja, cuide, zele. Olha, toma cuidado com seus olhos para ele não te fazer pecar. Toma cuidado com a intenção do seu coração. Toma cuidado com o que você pensa. Jesus vai falar isso. Só que a gente está numa época onde as igrejas, elas pregam tanta graça, que é só você aceitar Jesus e está tudo certo. Gente, é uma mentira que contaram. Não é só aceitar Jesus e está tudo certo. Aceita Jesus e desenvolva a sua salvação com temor, amando, renunciando, entregando, em disciplina, perseverando. Sabe, é isso que o Senhor espera do seu povo. É a primeira live que eu estou fazendo esse ano. E nessa live eu quero falar para vocês: sejam perseverantes naquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Permaneça caminhando de acordo com aquilo que você alcançou. Se você eu fico pensando no trabalho daquele povo, igual... Eu vi um documentário uma vez de um povo numa prisão que cavou para poder sair da prisão. Pensa o trabalho daquele povo, todo dia cavar a terra e no final do dia ter que empurrar a terra de novo para dentro do buraco porque o povo não podia ver. Isso é aquelas pessoas que alcançam algo em Deus e depois esquece tudo e volta para o mesmo lugar de onde saiu. Se você já venceu o alcoolismo, a bebida, o cigarro e um tanto de coisa a mais, se você já venceu a pornografia, se você já venceu aquele tanto de vício que você tinha lá no passado, não volta para ele. Se lava todos os dias no sangue, sabe? Entrega as suas vestes para o Senhor e fala: Deus, eu preciso vencer hoje de novo, porque a caminhada com Jesus não é você venceu e está pronto, acabou. Não, é você matar todos os dias a sua carne, porque se um dia você esquecer de matar ela, ela vai voltar a viver. Vai. É certo que ela vai voltar à vida. Então você precisa renunciar todos os dias. Você precisa lavar as suas vestes todos os dias. Andar debaixo da obediência do Pai. E escolher um caminho de vida. Assim, a maldição ela não vai te alcançar. Assim, aquilo que foi posto, as palavras que foram lançadas sobre os seus antepassados, elas não vão te acompanhar. Eu creio que o que faz o Senhor ver o povo lamentando aqui no Egito, na hora que chega no deserto, e o que faz Deus não consumir eles, é a aliança que ele tinha feito com Abraão. É como se ele falasse assim: eu tenho uma aliança com Abraão, eu falei com ele, eu não vou descumprir. Eu vou honrar a aliança que eu fiz com Abraão, porque Abraão escolheu me obedecer. E a gente vai ver isso acontecendo o tempo todo. Gerações sendo abençoadas porque os patriarcas eram fiéis a Deus. E se você escolher ser fiel hoje, a sua descendência ainda receberá as bênçãos do céu. Amém? Deixa eu ver um comentário aqui. Por que tememos a Deus, é legítimo mentir aos homens? Quando li, fiquei na dúvida se elas estavam a mentir ou se foram astutas. Qual é a opinião? Raquel, você fala que quando elas falam... que Faraó pergunta: o que acontece que os filhos estão vivendo? Por que vocês não mataram os meninos? Elas estavam omitindo ali uma informação, porque elas deixavam as crianças viverem. Aí eu te pergunto, elas mentiram para Faraó. Tá errado? Tá. Mas elas permaneceram fiéis a Deus. É a mesma coisa quando chega em Raabe. Sabe Raabe, a prostituta, que esconde Josué e Caleb na casa dela e depois essa casa vai ser salva? Elas mentem. Elas vão falar assim, quando o povo chega e fala assim: olha, Raabe, nós ficamos sabendo que veio 2 homens aqui do povo israelita e tal e tal e tal. Eles vão pegar essa terra, nós queremos encontrá-los para matar. Eles estavam em cima da casa dela e ela vira e fala assim: não vi ninguém não. Eu acho que eles saíram por aqui, passaram por aqui, mas não vi ninguém não. Ela mentiu, mas tinha um propósito. Não é que a mentira ela vai vir acompanhada de um propósito. Mas ela estava escondendo um povo que era de Deus. A atitude é errada? É, mas tinha um propósito. Entende?
Isso não nos dá legalidade para poder falar mentira, não, porque existia um propósito. E algumas vezes na minha vida, eu não sei em vocês, então é permitido mentir aos homens para permanecer fiel a Deus? Vamos lá. É o que eu tô falando agora. Para mim não vale mentir. A mentira ela é errada. Mas você já passou por um momento de omissão? De dar uma resposta diferente que não vai te jogar no buraco? A gente pega a tradução falando dessa forma, mas a gente não sabe no hebraico qual seria a tradução certa. Porque talvez a resposta que ela dá para Faraó é: Faraó, o que nós podemos fazer? As mulheres são vigorosas demais. Elas não falaram que elas estão deixando os filhos vivos. E aí Faraó, fica taiado, né? Mas, de fato, talvez as hebreias eram mulheres fortes e davam à luz. Ou talvez elas não iam para não ter que matar as crianças. Algumas vezes na minha vida, exemplo, eu já teve um momento de eu não querer ir em determinados lugares. Festa de aniversário e coisa e tal, e eu não queria ir. E a pessoa fala assim: Rara, eu tô te esperando. E eu falar com elas assim: não vai dar pra eu ir. Só que naquele momento que eu falei não vai dar pra eu ir, não tinha nada pra eu poder fazer. Automaticamente eu já falo: eu vou pra Itabirito, vou na casa da minha mãe, porque se eu chegar lá não tem como eu ir no aniversário, que tá tudo certo. Não falei mentira. Tem vezes que você pega e dá uma burlada no sistema pra você não falar mentira. Sabe quando você dá aquela ajeitadinha? Uma resposta que é omissa, mas que te livra de falar mentira. Eu vejo esse ponto, sabe? A Bíblia fala que aqueles que pecarem sem lei pecaram. Sem lei pecaram. Não. Seremos cobrados daquilo que conhecemos. Elas não serviam a Deus, mas temeram. Eu também odeio mentir. Acredito que elas não agiram porque Deus não. É isso mesmo. O meu cérebro também ficou da mesma forma quando eu fui estudar sobre a prostituta Raabe. Quando Raabe ela fala mentira, ela tá ajudando aquele povo que era de Deus. Mas Raabe era uma prostituta. Era uma mulher que não conhecia nada da palavra de Deus. Entende isso? Ela escondeu o povo. No futuro ela vai ser beneficiada. Jesus vem da descendência de Raabe, uma prostituta, mas que até aquele momento ela não conhecia a verdade. Hoje nós sabemos que falar mentira é pecado. E se nós cometemos um ato diante dessa situação, nós estamos errados. A Cacau colocou aí no comentário, né? Aqueles que sem lei pecaram, sem lei não serão julgados, mas nós seremos julgados de acordo com o nosso conhecimento. Uma vez que nós tememos a Deus, uma vez que nós sabemos que mentir é pecado. Você vai falar mentira? Tá errado. Né? Tá errado. Eu também tenho um pânico com mentira. Omitir ou se esquivar de uma resposta que eu não sabia ou não será próprio para você e para o outro. Mentir nunca. Ponto. Vamos para o próximo capítulo. Então é isso, nós vimos pessoas sendo abençoadas por temerem a Deus. Por esta época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino, e viu que ele era lindo, era um lindo bebê, e escondeu por 3 meses. A tradução desse lindo é: viu que o neném era bom, ou viu que o neném era sadio, saudável. Viu que a criança era forte. Pegou? Não é tipo assim, olhou, viu que a criança era bonita. Moisés era lindo. Sabe quando você olha aquele neném e você fala assim, nossa, que neném lindo. Pois é, não era isso. Viu que o neném era saudável. E escondeu ele por 3 meses. Quando não conseguia mais esconder, pegou um cesto feito de juncos, de papiro, revestiu com betume. Betume era tipo uma cola e pinche, porque ia colocar o neném no cesto, para ele não entrar água. Acomodou o bebê no cesto e colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Essa irmã é a Miriam. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. As suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo.
Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então aqui, cadê? A filha de Faraó está indo tomar banho e ela vê uma cesta, um neném chorando dentro dela, pede que as servas vá buscar essa criança e ela imaginou, deve ser um dos filhos dos hebreus, porque eles jogam as crianças no rio. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Eu vejo que isso aqui é estratégia. Eu vejo que isso aqui é aproveitar a oportunidade. Tem gente que não sabe aproveitar a oportunidade. Tem uma cena que eu nunca vou esquecer, que é de uma criança. Eu tenho uma família que eu amo na comunidade. Eu amo essa família, Para mim é como se fosse meus irmãos, parente meu, e os filhos fossem meus sobrinhos. É como se fossem meus parentes. E eu amo essa criança. É uma criança muito esperta. Ela não perde nenhuma oportunidade. Eu lembro um dia que era aniversário da mãe dela e o pastor falou assim: eu quero chamar. A mãe chamou a pessoa, né? Tipo, eu vou chamar de Maria. Quero chamar aqui a Maria para receber uma oração e tal. E a criança tem uns 4, 5 anos, virou e falou assim: eu posso ir também? Eu quero ir no altar também. Aí chegou lá, o pastor falou assim: você quer orar? E ela falou assim: quero orar. E aí ela orou e todo mundo riu, e aquela coisa toda, fofura, criança orando. E quando eu e a Cacau chega na comunidade, ela fala assim: você compra sucrilhos pra mim? E sucrilhos não é a realidade de uma comunidade. E ela pede sucrilhos. Ela pede biscoito polvilho. Ela fala assim: posso dar uma volta de carro com você? E, Raira, que dia que eu vou dormir na sua casa? Ela sempre fala assim. E é uma criança que vive regada de pessoas. É uma criança que tem tudo. Toda vez que a gente lembra um presente, um doce, um pão, um bolo, é para ela que eu vou levar. Por quê? Porque ela sabe aproveitar a oportunidade. Eu olho para ela, eu não vejo uma criança pidona, mas eu vejo uma criança que aproveita a oportunidade. Você entende? É uma criança que sabe usufruir daquilo que foi liberado. E nós precisamos ser estrategistas, nós precisamos ser as pessoas que vão aproveitar de oportunidade. Talvez você tenha aí a sua profissão e você vai conversar com pessoas e você não conta do que você faz. Aí na oportunidade que as pessoas tiverem de oferecer uma vaga naquela área, elas não vão lembrar de você porque você não contou. Se você já trabalha hoje numa função, mostre para as pessoas que estão ao seu lado o seu bom desempenho. Mostre para as pessoas que estão perto de você aquilo que você sabe fazer. Não é que você está se achando demais, porque você tem que usar as palavras corretas. Eu conheço crianças pidonas e essa criança é diferente. Ela tem um brilho. Sabe por quê? Porque ela me chama de amiga, ela conversa, ela quer estar perto, ela abraça, ela me beija. Ela não é uma criança que se aproxima de mim só para pedir. Tem criança que aproxima só para pedir. Mas você tem que saber chegar nesse equilíbrio. Equilíbrio de desenvolver um relacionamento, contando aquilo que você faz, que no momento certo, isso vai retribuir na sua vida. A mãe de Moisés estava ali na beirada do rio, pediu para que a irmã ficasse observando, e na hora que a princesa pegou a criança, ela foi lá e falou assim: você quer que eu chame uma ama para poder dar de mamar? Quer que eu chame alguém para amamentar a criança? Na mesma hora, a princesa que pensou o seguinte: eu teria um problema lá na frente, porque eu teria que chegar lá no palácio e eu teria que procurar alguém para amamentar. Essa menina já tá me oferecendo a solução. Eu quero. Sim, eu quero. Foi o que ela respondeu. Versículo 8. Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Além de ser a mãe, ela ainda está recebendo para amamentar o seu próprio filho. Eu vejo muita estratégia, gente. É a mão de Deus mais a estratégia. O crente precisa ser estrategista. Ele tem que ser inteligente, ele tem que ser ousado, ele tem que temer ao Senhor, ele tem que receber orientações do Pai e caminhar junto. É ousadia mais conhecimento, ousadia, estratégia mais sabedoria. É assim que nós sobrevivemos nessa terra.
E ela levou. Quando o menino cresceu, ela levou de volta a filha do faraó, que adotou por seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu tirei da água. O nome ele vinha acompanhado de um significado. E até hoje, eu não sei se vocês sabem, mas o nome ele vem acompanhado de um significado. Eu não sei o significado do seu nome, mas o meu nome significa estrela. Então, o nome ele tem um significado. E naquela época, eles analisavam muito. Bom dia, Arthur. Deus te abençoe, filho. Naquela época, o nome vinha muito acompanhado do tipo: eu senti muita dor, e esse filho vai carregar o nome da dor. Eu senti muita alegria, esse filho vai ser o filho da minha felicidade. E era dessa forma. E Moisés significa aquele que foi retirado das águas. Aquele que eu tirei da água. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar o seu povo. Então aqui ele já conhecia e ele sabia que ele não era da descendência egípcia, mas ele era da descendência hebreia. Então ele foi visitar o seu povo e ele descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. E durante a sua visita, ele viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Ele olhou para todos os lados, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, ele viu 2 hebreus brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés, que havia começado a briga. Ao que havia começado a briga. O homem respondeu: quem o nomeou príncipe e juiz? Vai matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza todos já sabem o que aconteceu. E de fato, o faraó tomou conhecimento do que havia acontecido e tentou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Quando ele chegou em Midian, estabeleceu-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, que foram ao poço tirar água e encher os bebedouros para dar ao seu rebanho. Então, alguns pastores chegaram e expulsaram de lá. Moisés, porém, defendeu as moças e tirou a água para os rebanhos delas. Quando as moças voltaram para o seu pai, Reuel, ele lhe perguntou: por que voltaram tão cedo? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou a água e deu de beber ao nosso rebanho. E onde ele está? Perguntou seu pai. Por que deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. Depois de um tempo, Reuel entregou sua filha Zípora em casamento a Moisés. Mais tarde, ela deu à luz a um filho, um menino, que Moisés o chamou de Gerson, pois disse: sou forasteiro em terra alheia. Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuaram a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e o seu clamor subiu até Deus. Ele ouviu os gemidos e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e percebeu a sua necessidade. Explicando o que acabamos de ler. Moisés cresceu no palácio, ele foi criado como um dos príncipes, ele era filho de uma princesa, a filha de Faraó, então ele cresceu com os costumes vindo da casa de Faraó, porém ele sabia da sua história, ele sabia que a sua descendência era hebreia, que ele tinha sido tirado de um rio, que sua mãe tinha amamentado, ele sabia quem era o seu povo. E eu creio que Miriam, que Arão, que todo mundo ali sabia quem que Moisés era, como é que ele estava, e tinha ali esse relacionamento. Não, se bem que relacionamento eu não sei, com a família eu não sei, mas ele sabia da existência do seu povo. E ele vê um egípcio maltratando o hebreu, ele mata o egípcio, no outro dia ele descobre que o povo tinha visto que ele tinha matado o egípcio. Ele fica com medo, Faraó tenta matar ele e ele foge para Midian. Chegando lá, ele dá água, ajuda Zípora a tirar a água lá para o rebanho. Eu creio que ele defende ela ali. E essa é uma das causas que sustenta no meu coração que quando você encontra alguém que para casar, ou seja lá qual for o propósito que Deus vai ter na sua vida, você vai estar fazendo funções comuns, normais. Eu fico um pouco desesperada com esse povo que sai procurando marido em tudo quanto é canto, que sai procurando esposa em tudo quanto é canto, porque
Já é o segundo caso que a gente vê que as pessoas estavam fazendo o que lhe era devido em suas rotinas e Deus lhe acrescentou algo, entende? E Moisés simplesmente ajudou ela numa situação. E daqui a pouco ela vai se casar agora com Moisés. Zípora chega em casa e fala assim: olha, pai, um cara nos ajudou hoje com os rebanhos, ele tirou água e deu água para os nossos rebanhos, e esse é um cara egípcio. E o pai: uai, onde que ele tá? Por que você não chamou ele para vir morar, para jantar com a gente, comer com a gente? E aí ela faz o convite, Moisés aceita, ele vai morar com Reuel, e ali depois Reuel dá Zípora em casamento para Moisés, e agora eles vão ter filhos, né? O primeiro vai se chamar Gerson, que diz: sou forasteiro em terra alheia. Nós terminamos o capítulo falando que o povo israelense, né, eles continuaram a sofrer. Faraó maltratava muito eles, e o Senhor ouve o clamor desse povo e se lembra da aliança que ele tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó. Quando fala que o Senhor se lembra, não é que ele estava esquecido, tá? Fala, é como se Deus naquele momento resolveu fazer algo em relação a isso. Não é que Deus se lembrou: eu fiz uma aliança, não. Eu tenho uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e agora eu vou cumprir essa aliança. Nós vamos entrar no capítulo 3 falando o que Deus vai fazer com esse clamor que subiu até ele. Gente, isso nos dá respaldo de que Deus, ele escolhe olhar para aqueles que clamam. Deus, ele permanece olhando para o seu povo, ele vai se compadecer daquele que clama a ele. Deus não é indiferente, Deus não vai, ser imparcial. Se tem um povo clamando, se tem um povo que está pedindo pela presença dele, ele vai vir. E nós precisamos ser esse povo que vai permanecer clamando: Deus, tá difícil ver aqui. Nos dê uma luz, nos dê um escape, nos dê uma ajuda. Vem e faz algo novo, faz diferente, sabe? Faz diferente, Deus. Isso é o que nós precisamos entender. O Senhor permanece olhando para o seu povo, mas nós precisamos permanecer na posição de ser um povo com uma aliança. Amém? Assim nós terminamos o nosso devocional de hoje. Quero dar uma oportunidade para você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor. Só existe salvação em Deus, tá? Não existe salvação sem Ele. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, eu quero te convidar a fazer essa oração nessa manhã. Você vai falar assim, vai escrever nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você está desviado desse caminho e quer voltar hoje, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar pela sua vida. Não existe vida longe do Senhor. Nós começamos hoje o estudo de Êxodo. Êxodo conta a história da saída de um povo, da libertação de um povo, de uma escravidão. E hoje o Senhor, ele nos tira dessa mesma escravidão. Qual escravidão, Raira? A do pecado. A escravidão desse mundo perverso. O Senhor te chama para Ele. Então, se você quer, você escreve nos comentários, eu vou orar por você. Você que vai assistir essa live posteriormente, deixa o seu comentário na live, aonde tiver, seja no Instagram, no YouTube, e eu vou orar pela sua vida. O Senhor te recebe de volta hoje. Senhor Jesus, eu quero voltar. Glória a Jesus pela sua vida, Laura e Maria. Que o Senhor receba vocês de volta hoje. Nós temos live todos os dias pela manhã. Não afaste do seu coração as palavras do livro, tá? Coloca a mão no seu coração, quero orar por você. Você que me acompanhou aí durante essa live, muito obrigada. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Coloca a mão no seu coração, já vou orar por vocês. Fecha seus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em nosso coração. Senhor Jesus, nós aceitamos o Senhor como nosso suficiente Senhor. Muda a rota da nossa vida, em nome de Jesus. Pai,
Nesta manhã eu quero te agradecer por mais uma oportunidade, por mais esse momento de live. Eu quero te agradecer por cada vida que o Senhor colocou na minha vida para poder caminhar comigo, para poder discipular, para poder alimentar. Deus, que o Senhor permaneça tendo liberdade nesse lugar. Com poder e graça, venha transformar as nossas vidas, Pai. Eu oro pela vida da Maria, pela vida da Laura, que hoje escolheram voltar para os teus caminhos. Pai, que elas possam mesmo voltar, de fato e de verdade, sem olhar para trás. Ensina elas a desenvolverem a salvação com temor e com tremor, que elas possam ser obedientes à tua palavra, que elas possam caminhar segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Eu quero abençoar cada lar. Eu quero pedir, Pai amado, que uma porção do teu Espírito Santo possa mesmo inundar aí esta casa, Pai. Encher este ambiente com a tua presença. Meu Deus, que os corações possam começar a queimar nesta manhã. Que eles possam ser vivos, Pai, na tua presença. Meu Deus, que essa palavra possa ficar remoendo dentro de cada coração. Que o Senhor encontre corações resilientes, corações obedientes, corações que vão permanecer na tua presença, em nome de Jesus. Pai amado, eu creio que tem uma transformação começando agora, porque a tua palavra ela foi anunciada, a tua palavra ela foi lida nesse lugar, e quando a tua palavra é lida, quando ela é apresentada, há transformação. Pai, manifesta o teu querer, faça a tua vontade, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido. Não deixe esse devocional acabar aqui, Pai, que nós venhamos no dia de hoje aplicar tudo que nós lemos, Deus, em nome de Jesus. Este é o meu pedido. Que as autoridades terrenas, elas nunca venham a ser maior na nossa vida do que a autoridade do céu, Pai, que é a do Senhor. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida que vai assistir essa live posteriormente, Pai. Que o Senhor permaneça sustentando, guardando e guiando eles em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Obrigado a cada um de vocês por estarem de volta comigo nesse devocional. Se você sentiu que foi edificante para a sua vida e se você for conduzido pelo Senhor, convide alguém para estar aqui amanhã, tá? É isso. Eu amo a vida de vocês. Eu creio que algo lindo o Senhor vai fazer no nosso meio ainda esse ano, tá? Um beijo. Fique com Jesus. Que a graça e a paz permaneçam sobre a sua vida. Viu? Fui!